Que vitória ontem do Lula. A Globo tá desesperada. Quem assistiu ao meu vídeo ontem, onde eu falava sobre a Carmen Lúcia, eu também falava, olha, enquanto eu gravo o vídeo, o Gilmar Mendes está dando o último voto, mas o Lula já ganhou. E eu falei que o Gilmar Mendes ia falar, mas ó, o Gilmar Mendes foi bem previsível. Ele bateu forte. Eu falei, vai bater forte. Ele espancou o Moro e o pessoal da Lava Jato no voto deles. E a Globo, olha... O Jornal Nacional não deveria ser chamado de Jornal Nacional. Talvez alguém devesse entrar na justiça e falar, deveria ser chamado de propaganda eleitoral da Lava Jato, ou da direita, ou antipetista. Porque, olha, o nível de desinformação da Globo é uma coisa nojenta. Se tem alguém da esquerda que em algum momento pensou que tem algum tipo de conciliação entre esquerda e Globo, tire isso da sua cabeça, porque não existe conciliação possível entre esquerda e Globo. A Globo não faz jornalismo, a Globo faz ativismo político de extrema-direita. No caso, extrema-direita lavajatista e não bolsonarista. A cobertura da Globo ontem foi a primeira vez que a Globo teve que dar uma matéria de 6 minutos e 50 segundos falando mal da Lava Jato, uma derrota da Lava Jato, mas a Globo não falou o principal, que é o que são as conversas. As conversas que provam, entre outras coisas, e aí está o motivo da Globo não falar, o conluio da Globo com a Lava Jato. Mostrou que o Deltan Dallagnol se encontrou com o filho do Roberto Marinho que já morreu, com o José Roberto Marinho, um dos donos da Globo. Mostrou as relações do Deltan com o filho da Miriam Leitão, a urubóloga, aquela que mais odeia o PT no mundo. Mostrou tudo isso, as conversas estão mostrando isso tudo, mas a Globo, além de fazer essa cobertura pífia, não mostrou o principal, que foi o voto do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes bateu e bateu forte. Eu vou mostrar aqui um vídeo de um trecho do voto dele. E o Gilmar Mendes, quando ele começou o voto dele, ele citou uma matéria no New York Times de ontem. Tem uma matéria do New York Times que diz que a Lava Jato se tornou o maior escândalo judicial da história. Da história, não da história do Brasil, da história de todos os países. O maior escândalo judicial da história é a Lava Jato. Eu vou falar disso tudo aqui. Como a mídia internacional tá falando sobre a Lava Jato, estão batendo forte no Moro. O Moro não vai mais dar palestrinha lá em Harvard, não. Mas não vai mesmo, porque ele vai ser desconvidado se alguém convidar. Também não vai mais dar palestrinha na Espanha, ou não sei lá onde, porque ó, a casa caiu feio. E a Globo tá apavorada, porque o pessoal da Globo também deve ter cometido alguns crimes que a Vaza Jato, as mensagens do Lula vão provar. Eu vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Eu sei que você quer. Se inscreve no canal e curte o vídeo, porque aqui a gente era Lula livre todos os dias e a gente luta pelo reconhecimento da inocência do Lula. E aqui a gente já sabia, eu digo a gente que somos mais de 350 mil pessoas, a gente já sabia que o Sérgio Moro era um juiz ladrão. Então se você também sabia e sabe que o Sérgio Moro é um juiz ladrão, se inscreve no canal, curte o vídeo para fortalecer a esquerda. O Lula falou, a esquerda tem que colocar o bloco na rua já para 2022. O Bolsonaro está em campanha aberta. Então, se você quiser ajudar, se inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a esquerda para chegar com força em 2022. É um segundinho de graça se inscrever no canal. E aqui a gente também faz ativismo nas ruas. Amanhã vai rodar o nosso carro de som em 2 pontos do Rio de Janeiro, em 2 zonas do Rio de Janeiro, e vai rodar também em Nova Iguaçu. E aí eu tô vendo em qual outra cidade vai rodar o carro de som na sexta-feira. E quem quiser escolher aí, comenta em qual cidade você quer que rode o nosso carro de som também na sexta-feira. E amanhã, assim que eu tiver os vídeos, eu publico. Era para rodar hoje o carro de som no Rio de Janeiro, mas uma das empresas dá problema, o rapaz não responde, o pessoal é enrolado. Tem gente que tem empresa de carro de som que são pessoas enroladas, eu não sei porquê. Mas no fim eles fazem o serviço e tudo mais, vai até alguém acompanhando para ver se o serviço é bem feito e tudo mais, mas infelizmente tem essa enrolação. Quem quiser ajudar com as ações do canal, porque aqui a gente vai para cima, o carro de som é denunciando o descaso do governo Bolsonaro com a economia, a inflação, com a vacinação, denunciando que o Bolsonaro foi a favor da cloroquina e na pandemia o descaso total do governo Bolsonaro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa PicPay, Pix, Apoie-se, conta bancária. O nosso Pix é o nosso e-mail, que é apoie@plantãobrasil.net. Um segundinho você faz um Pix, ou clica em Seja Membro, ou se inscreve no canal, ativa o sininho e você ajuda a fortalecer a esquerda. Mas vamos falar agora sobre o desespero da Globo. Vou mostrar o trecho, um trecho pequeno aqui, 30 segundos, do voto do Gilmar Mendes. Aí a gente aplaude aqui juntos, que ó, foi pancada. Relevante para essa análise, porque certamente vamos ter muitos desdobramentos, mas é preciso colocar isto com muita clareza. Porque, de novo, digo, ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o Nobel de Literatura, ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do
New York Times tem razão de dizer, é o maior escândalo judicial da história da humanidade. Esse é Gilmar Mendes, isso foi no comecinho do voto dele. E ele citou essa matéria do New York Times, que eu li, a matéria está em espanhol, e fala como a Lava Jato tinha tudo para ser, vão acabar com a corrupção no Brasil e tudo mais, e acabou se tornando o maior escândalo judicial da história da humanidade. Quem diz isso não sou eu, Thiago dos Reis. Vai falar, Thiago, seu petista, seu comunista, petralha. Blá, blá, blá. Não, é o New York Times, é o maior jornal do mundo que diz isso. E a Globo está envolvida. A Globo não está envolvida apenas no que eu falei ontem. Tem um vídeo meu ontem de manhã, quem quiser assista, onde eu falo das relações do Deltan, do Moro e da Globo, que as conversas estão agora mostrando. Mas tem outras coisas. Por exemplo, a delação do Palocci, aquela delação do Palocci, envolvia a Rede Globo, envolvia bancos. Bancos que patrocinam quem? Adivinha? Onde os bancos gastam milhões todos os anos para patrocinar a Rede Globo. E patrocinam bem, viu? Porque a Globo faz campanha para reformas e para uma política econômica que os bancos querem. Então eles podem pagar para a Globo um valor de patrocínio muito acima do valor de mercado, do valor cobrado pela Globo, que é assim, é o pagamento para a Globo fazer o trabalho sujo dela, que é ferrar a população e estar sempre do lado dos bancos. Esse é o pagamento, não é só patrocínio, é mais do que isso. É uma parceria da Globo com os bancos. E o Palocci tentou delatar a Globo e os bancos, e por acaso o Deltan Dallagnol, que tinha se encontrado com o dono da Globo e que deu palestras para vários bancos, palestras patrocinadas por bancos, ele falou que não fecharia a delação do Palocci se estivesse envolvendo a Globo e os bancos. Aí o Palocci tentou fazer outra delação, aí outra, até o momento que falaram, não, tem que envolver o Lula. Envolvendo o Lula tá bem. Foi a delação em que o Palocci envolveu o Lula sem provas e que o Sérgio Moro usou há 6 dias da eleição, tirou o sigilo dessa delação e a Rede Globo fez um escarcéu. Eu lembro que foram 12 minutos no Jornal Nacional, há 6 dias da eleição presidencial, batendo no PT com uma delação do Palocci, que a própria mensagem da Vaza Jato, as mensagens do Intercept, provaram que o Sérgio Moro e o Dallagnol sabiam que não tinha provas. E aí, ontem, durante o julgamento que ferrou o Sérgio Moro, esse julgamento que a Globo cobriu muito mal, a Globo mostrou trechos do julgamento, do voto da Carmen Lúcia, mostrou até a Carmen Lúcia falando, olha, o Lula tem que ter direito de defesa, como é que os juízes, os procuradores, a Polícia Federal, todo mundo tem acesso a isso e o Lula não tem. O Lula tem que ter porque ele tem que se defender. A Globo focou nessa parte do julgamento. Olha, simplesmente deram ao Lula acesso às mensagens, tentando minimizar os crimes da Lava Jato e do Moro e do Dallagnol, dizendo, não, é porque o Lula tem que ter acesso às mensagens para ter direito de defesa. É só isso, viu, gente? Não foi nada demais. Isso é o que a Globo tenta mostrar. A Globo não mostrou os trechos onde o Gilmar Mendes fala. E o Gilmar Mendes fala algumas coisas. Eu vou mostrar aqui um trecho de mensagem que o Gilmar Mendes leu. Não vou mostrar ele lendo, mas eu vou mostrar a mensagem, você pode ler e a gente lê aqui. O Gilmar Mendes deu esse trecho aqui de mensagem da procuradora Jerusa, dizendo, o Russo tá de sacanagem. Aí o Januário Paludo diz, por quê? Aí a Jerusa fala, olha, ele pediu para fazermos um pedido hoje. Aí ele foi sair de férias, o Sérgio Moro, e ele deu vista para a defesa, quer dizer, a defesa não podia fazer a sua petição. Aí ele falou, olha, no código, no CPP, cadê aqui? No CPP russo, tudo pode, a última mensagem. E o Gilmar Mendes leu isso. O que é isso? A Jerusa fala, o russo é o Moro, o Sérgio Moro é russo. Tá de sacanagem. O Januário, por quê? Aí a Jerusa fala, pediu para fazermos um pedido hoje. Eu não sei que pedido é, pedido de prisão, pedido de alguma coisa. Tá, antes de vencer o prazo porque ele ia viajar. Primeiro, o juiz não pode pedir para procurador fazer pedido nenhum. Olha, para qualquer jurista isso é uma aberração muito, muito, muito grande. É por isso que o New York Times fala é o maior escândalo da história da humanidade. Porque não pode, imagina, se o juiz fala por uma das partes, faça isso porque vai vencer o prazo e eu quero viajar, ele está prejudicando a outra parte, ele já não é imparcial, ele está desse lado aqui. Ou seja, esse lado aqui já sabe que vai perder o processo, aconteça o que acontecer. Aí ele não apenas fala isso, como ele dá vista para a defesa, quer dizer, dei vista à defesa que se dane, eu vou viajar. Aí ela fala, olha, eu não tinha visto isso ainda, essa eu não tinha visto ainda. Mas no CPP russo, Código Processual Penal, para quem não sabe o Código Processual Penal, onde tem todas as leis de como corre um processo no Brasil. Ela fala no CPP russo, e o Gilmar Mendes citou isso várias vezes ontem, que é o Código Processual Penal do Moro, não é nem de Curitiba, é o da Rússia ali. Até o Gilmar Mendes chegou a compará-los com a polícia da Alemanha Oriental, a polícia comunista que ia atrás do pessoal, chegou a compará-los com torturadores, e já vou chegar nesse caso, que é um caso também gravíssimo.
E ela falou, ó, no CPP do Russo, do Sérgio Moro, pode tudo, ó. Mas a própria procuradora sabe que isso não está na lei, a própria procuradora sabe que tá de sacanagem. O Lula vai usar isso no futuro, essas partes de conversas. Tem uma outra também muito importante que eu vou mostrar, que você vai ler agora. Essa eu tirei até a foto do meu computador, da petição do Lula. Tá aqui, ó, quem quiser pausa aí para ler, pausa aí o vídeo, ó, 3, 2, 1, pausa para ler. Mas eu vou ler aqui. O Deltan Dallagnol fala o seguinte, o Deltan Dallagnol fala: Deltan, caros, cuidado com o que vamos falar no grupo da PF. Tinha um grupo em que estavam os procuradores e o pessoal da Polícia Federal. O Gilmar Mendes também leu isso. Aí ele fala, porque há dois que não conhecemos. Quer dizer, tem duas pessoas naquele grupo que a gente não conhece. Aí o Deltan, antes tinha aquele maluco. Imagina se estivesse no grupo com a gente falando de russo e tal. Quer dizer, o Deltan Dallagnol e os procuradores, em várias conversas, eles sabem que o que eles estão falando é crime. Eles sabem, qualquer pessoa formada em direito, que sabe o mínimo de direito, e policiais federais sabem, quando virem que procuradores estão falando com o juiz, mantendo conversas, vão falar, meu Deus, que coisa horrível. Então ele até fala, ó, cuidado com o que falem naquele grupo, porque não podem descobrir o que a gente está fazendo. Eles chamam ciência dos fatos errados. O Lula vai pedir a suspeição dos procuradores no STF. É isso que vai acontecer. Ele vai pedir, claro, vai ter que pedir para a segunda instância, aí os patetas do TRF4 que a justiça mostrou estavam a mando do Moro, vão julgar que não, aí vai para a terceira instância, aí os patetas do STJ não se sabe se vão julgar procedente ou não, porque o Lula está jogando o STJ contra a Lava Jato, mas vai cair no STF e vão colocar a suspeição dos procuradores. Tem uma parte sobre o desespero da Rede Globo, que é um vídeo do Chico Buarque. O Chico Buarque, ele conta uma coisa que até então ninguém sabia. Quando o Lula foi preso, o Chico Buarque foi censurado na Globo. Sabia disso? Olha só, palavras do Chico Buarque, não sou eu, Thiago. Olha só, na voz dele. Pois é, na época, até o Nassif publicou essa história, que é o seguinte, quando o Lula foi condenado, o dia que ele foi condenado, o Globo, o jornal Globo, procurou várias pessoas para se manifestarem uma opinião sobre a condenação do Lula, né? E aí eu respondi o seguinte, o Globo faz a diferença. No dia seguinte, abre o jornal, tem a declaração de várias pessoas, não tem a minha. Aí eu mandei perguntar lá para o Globo, lá para a redação, por que foi censurada a minha resposta. E acho que foi o diretor de redação, o chefe de redação, não sei como é que chama, respondeu o seguinte, não, a gente não publicou porque o leitor não ia entender. Então agora eu pergunto, será que hoje o leitor entende? Pois é. Aí, o Chico Buarque, sobre a condenação do Lula, ele falou, a Globo faz a diferença. Por quê? Porque a Globo fez com a Lava Jato tudo para que o Lula fosse condenado e preso. Aí censuraram o Chico Buarque dizendo que o leitor não entenderia. Essa é a Globo que está em desespero, porque agora partes de delações que citavam a Globo talvez venham à tona em mensagens. E talvez haja mensagens de jornalistas da Globo com o pessoal da Lava Jato falando de crimes da Globo. E vamos lembrar que a Globo é investigada nos Estados Unidos, que a Globo foi citada em várias delações de empreiteiros e de gente da Lava Jato, e que a Globo sempre foi protegida pelo pessoal da Lava Jato. Assim como o pessoal do PSDB, tem até vídeo de um ex-presidente do PSDB pedindo propina, ele pedindo e depois um vídeo dele recebendo a propina, e o Sérgio Moro o inocentou por falta de provas, ignorando completamente o vídeo. Por quê? Porque a Lava Jato tinha lado, e por acaso era o lado dos amigos da Globo e da Rede Globo. É por isso o desespero da Globo. Já fora do Brasil, o El País tem várias matérias nas últimas semanas que eu tô lendo, é uma porrada atrás da outra na Lava Jato. Eu não vi uma matéria na mídia internacional, se alguém achar uma, por favor, em que defendem a Lava Jato. Não, toda a Lava Jato acabou, porque a Força Tarefa foi dissolvida, né? E a Lava Jato é um escândalo de proporções gigantescas. E tudo que a Lava Jato acusava o Lula de fazer, o pessoal da Lava Jato, os procuradores e o juiz da Lava Jato faziam 100 vezes pior. E o pior, prenderam o Lula sem provas. Então isso é consenso mundial. A coisa tá ficando bem feia para a Lava Jato. É um movimento muito grande que vai vir para acabar com os lavajatistas. É por isso que você vê gente na Globo desesperada, é por isso que você vê parte da mídia. A Vera Magalhães hoje amanheceu atacada, a Vera deu piti, porque a esquerda está mentindo que ela é uma torcedora da Lava Jato. Aqui, Vera, de novo, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso pra Vera Magalhães, não gosto de mostrar o dedo, mas se tem alguém que merece, é a dona Vera Magalhães, uma jornalista. A Vera é boa pra quê? Pra fazer negocinho com o PSDB, ser contratada pelo Dória, marido dela ser contratado pelo Aécio,
Aí é bom para Vera Magalhães. E para defender a Lava Jato, até hoje ela é uma torcedora da Lava Jato. Ela diz que a esquerda inventa que ela torcia para a Lava Jato. Ninguém está inventando não, ela foi torcedora da Lava Jato, ela tripudiou da morte da Dona Marisa quando a Dona Marisa morreu. Quando o Boulos escreveu um artigo criticando a extrema-direita na Folha, ela pediu a demissão do Boulos, quer dizer, ela é uma jornalista que é a favor da censura quando ela não concorda com a opinião. Essa é a Vera Magalhães, quer dizer, toda essa mídia lavajatista está se desesperando porque já chega a hora deles. Vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar a hora deles, mas o Gilmar Mendes já falou, a mídia foi cúmplice e a mídia há de pagar. Então vamos ver, espera, muita calma, que a vitória vai vir. E a vitória está vindo pouco a pouco, é um processo lento e muito doloroso para a Lava Jato. E a gente vai aqui só aproveitando esse caminho, que é o caminho da vitória. É isso, gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima dessa corda aqui, Tamo ganhando. Falou!